Como parte dos acordos de Oslo, Israel concordou que a OLP, a AP, estabeleceria uma força policial palestina com 12 mil homens. Essa pequena força policial agora cresceu e se tornou um exército terrorista com 70 mil homens. Eles não são mais policiais, são soldados. Porquê e como chegamos a essa situação? Não podemos dizer que só a AP é ruim aqui. Parte do problema é que Israel nunca se impôs. A raiz de todo o mal sempre volta aos acordos de Oslo. Acabar com os acordos de Oslo? Após uma onda internacional de críticas ao chamado fenômeno da violência dos colonos, Israel novamente está no centro de uma guerra de narrativas, com custos altos. Com sanções contra indivíduos e organizações israelenses, condenação internacional e intensas lutas políticas internas. O tenente-coronel da reserva Maurice Hirsch diz que parte da solução está em encerrar Oslo de uma vez por todas. Isso e muito mais hoje. Eu sou Elana Mizel Diamant e esta é a Basic Law. Olá, Maurice. Obrigada por estar aqui. Obrigado por me receber. Prazer. Vamos direto ao ponto. Sua opinião sobre a violência dos colonos ou o fenômeno do crime nacionalista judeu é que existe, mas é pequena, devia ser levada a sério. Sua reputação mundial é totalmente desproporcional. Mas, para qualquer pessoa que realmente se importe com isso, uma das primeiras coisas a considerar é acabar com os acordos de Oslo. Vamos começar por aí, sim. O início de da maioria dos problemas, digamos, se não de todos os problemas em Judeia e Samaria, são os acordos de Oslo. É a Autoridade Palestina, é a OLP, que assumiu para si muitas obrigações como parte dos acordos de Oslo e, na verdade, não implementou nenhuma delas. Na verdade, acho que seria muito difícil alguém encontrar uma cláusula dos acordos de Oslo que eles não tenham violado. Exceto as passivas, que afirmam que Israel vai dar dinheiro. Todo o resto eles violaram. Deixe-me dar um exemplo de um estudo recente que publicamos no Centro de Jerusalém para Segurança e Relações Exteriores. Tudo bem? Como parte dos acordos de Oslo, Israel concordou que a OLP, a AP, estabeleceria uma força policial palestina com bem 12 mil homens. Eles deveriam combater o terrorismo, por um lado, e combater a criminalidade interna na sociedade palestina. Quando o estudo que acabamos de divulgar mostra que essa pequena força policial agora cresceu e se tornou um exército terrorista com 70 mil homens. Não são mais policiais, são soldados. Essa é a terminologia que eles usam. Há soldados que treinam no exército paquistanês ao lado de terroristas do Hamas, aprendendo a usar artilharia, a usar armas pesadas. Qual força policial usa esse tipo de equipamento e realmente esse nível de ataque contra criminosos? Ninguém. E você se pergunta, porquê e como chegamos a essa situação? E a resposta é, infelizmente, porque a Autoridade Palestina, a OLP, violou seus compromissos. Só para você entender a profundidade dessa violação, no dia 5 de outubro de 1995, uma semana após a assinatura dos acordos de Oslo II, as celebrações no gramado da Casa Branca, Yitzhak Rabin ficou diante do Knesset e apresentou o segundo acordo de Oslo. Ele explicou como isso traria a paz, como sempre manteríamos o controle do Vale do Jordão, como nunca haveria um Estado palestino e como a Autoridade Palestina se comprometeu a combater o terrorismo. Enquanto ele falava no Knesset, o órgão de fiscalização do governo nos Estados Unidos estava escrevendo um relatório. O que aconteceu desde setembro de 1993 até chegarmos a este ponto? Em novembro de 1995, eles divulgaram um relatório dizendo que a Força Policial Palestina já tem 3 mil homens a mais do que deveria ser inicialmente. Uma violação de 33%. Isso foi em novembro de 1995. Então, isso foi um acúmulo ao longo de anos desse exército do terror. E eu sei que você escreveu recentemente uma coluna longa sobre isso para o JNS. Acho que saiu em 4 de agosto. Quero que todos saibam que podem aprender mais sobre as dimensões e perigos desse exército. E o que eles estão planejando fazer?
Quero talvez estabelecer uma conexão mais firme entre isso e essa questão do crime nacionalista judaico, porque essa foi realmente a primeira coisa que você mencionou quando te liguei ontem para pedir conselhos sobre como abordar esse assunto. Então vamos tentar tornar isso um pouco mais concreto em relação a esse fenômeno, que obviamente merece ser exposto e discutido, e talvez isso até volte a aparecer neste episódio em particular. Precisamos entender que o exército do terror é um dos motivos para desmontar a autoridade palestina. Toda essa ideia o problema da violência dos colonos e da violência de nacionalistas judeus é outro motivo para acabarmos com a autoridade palestina. Não consegui apresentar os números, mas escrevi um artigo sobre isso. Sobre os números e suas origens. Muitos vêm de Orchard. Você sabe, o escritório de coordenação da ajuda humanitária da ONU. Eles ainda têm no site deles, só para entender o quão distorcida e tendenciosa essa organização é, eles ainda têm isso no site deles. No dia 17 de outubro de 2023, Israel atacou o hospital El Ahly, na faixa de Gaza, e matou 472 pessoas. Todos sabemos, o mundo sabe que isso é mentira. Os números da OCHA costumam ser pelo menos o dobro dos informados por Israel, e vamos falar sobre isso neste episódio, especialmente sobre o fato de eles incluírem isso na contagem. Geralmente relatos unilaterais e não verificados que são trazidos por palestinos para ONGs radicais que atuam na Judéia e Samaria. Que muitas das denúncias parecem ser falsas. Que muitas das outras denúncias são consideradas contadas. Estão classificando ações tomadas pelas autoridades e forças israelenses como, entre aspas, colonos. Que outras ações, como invasão de área onde judeus não são bem-vindos, são consideradas criminosas. E que há até muitas que não são da própria Judéia e Samaria. Os 867 são um número vindo de Israel. Certo? Quero usar isso, por enquanto. E mesmo isso, sabe, como você e eu conversamos fora do ar, os próprios israelenses dizem que algo em torno de 128 desses casos são de violência grave. Então, a questão, por um lado, é como isso se tornou um fenômeno global. Ok, mas onde queremos focar é na difamação global. Difamação global, verdade. Ok, mas queremos focar por um momento na conexão entre o desafio da aplicação da lei, sobre o qual você escreveu e leva muito a sério, e os acordos de Oslo. Então, aqui eu quero talvez começar dizendo que eu acredito na aplicação da lei. Passei 20 anos da minha carreira nas Forças de Defesa de Israel cumprindo a lei. Muitos anos na Promotoria da Judeia e Samaria, liderando e lidando com questões legais na região. Foram quase 3 décadas, incluindo as décadas desde que me aposentei. E eu levo isso a sério. Eu realmente acredito que deve haver aplicação da lei contra o terrorismo árabe-palestino e contra o terrorismo nacionalista judeu. Crimes nacionalistas, como você quiser definir. E isso deve ser uma prioridade. Mas grande parte desse entendimento precisa ser entendida dentro do contexto dos Acordos de Oslo e dos desastres que os Acordos de Oslo criaram. Por que é que eu digo que isso é tão importante? Os Acordos de Oslo dividiram a Judeia e Samaria em 3 áreas. Área A, B e C. Israel, área C, Autoridade Palestina, área A, área B, autoridade dividida. Agora, isso criou basicamente uma situação em que a Autoridade Palestina está no comando de toda a área A, praticamente toda a área B. As autoridades israelenses não entram lá a menos que seja por crimes relacionados ao terrorismo. E na área C, Israel tem mais controle. Onde muitos dos eventos que são considerados como violência de colonos acontecem nas áreas A e B. Então, quais oportunidades nós temos considerando a divisão de jurisdição? Policiais israelenses, de acordo com os acordos de Oslo, não devem entrar na área B. Eles não devem estar lá para fazer cumprir a lei na área B. Como você vai investigar um crime quando não pode chegar até os denunciantes? Eles não vêm prestar depoimentos. Eles fazem denúncias para todo tipo de entidades anónimas e órgãos da ONU, mas na verdade não apresentam muitas das reclamações pessoalmente. Então você não pode entrevistá-los. Você tem uma cena de crime, certo? Você vê isso na televisão. É como se fosse óbvio, até que se trata dos judeus. Em todo o programa de televisão, você vê que um crime foi cometido, a polícia chega, prende o suspeito e coleta as provas forenses. O que ocorre se você não puder fazer isso? Quando você tem agressores
que supostamente são judeus, flagrados por uma câmara. Você realmente precisa apreender para que se torne uma prova em um julgamento criminal. Que está na casa de um palestino na qual você não pode entrar para apreendê-la por esse motivo, então você não tem essa prova. Ela circula pelo mundo, mas nós, como promotoria, na verdade não a temos. E então você tem que evidência você vai tentar apresentar em um tribunal quando esperam que você prenda essas pessoas cujas identidades você não necessariamente conhece. Você não tem nenhuma evidência real para apresentar. E a menos que eles realmente confessem o crime que você alega que eles cometeram, sua chance de realmente conseguir algum tipo de progresso em uma investigação como essa, quanto mais em uma ação penal, é zero. É zero. E então, dentro disso, você tem a autoridade palestina. Então eu estive em discussões, por exemplo, vou te dar um exemplo realmente esotérico. Tenho conversado com um deles. Vamos chamá-los de parte interessada. Não vou te dizer quem é. Que perguntou: por que a promotoria e os tribunais israelenses não podem usar os laudos de patologia? Sério, chegamos aos casos mais graves. Um palestino está sendo morto. Laudos de patologia dos patologistas palestinos. Então agora você tem que explicar para eles. Bem, os israelenses são julgados nos tribunais civis. Os tribunais civis estão sujeitos às regras de admissibilidade de provas de Israel. Nas leis de evidência, um médico, um patologista, se você quiser chamar assim, de uma jurisdição estrangeira, não dá para só apresentar as evidências. Tem que haver algum tipo de certificação, tem que haver um processo pelo qual você passa. Tem que haver a possibilidade dos advogados de defesa dos israelenses acusados do crime de fazerem o contra-interrogatório e realmente destruir qualquer um dos patologistas. Nós fizemos isso na promotoria da Judeia e Samaria vez após vez, quando as autoridades palestinas enviaram esses patologistas cujas credenciais são questionáveis. A competência deles é ainda mais questionável. Eles são movidos por ideologia para chegar a uma decisão pré-determinada. E então, quando você os interroga, é muito fácil desmontá-los. Então, por que é que não podemos usar os relatórios deles? Porque eles não valem nada. A autoridade palestina percebeu isso devido aos acordos de Oslo. Eles têm ouro em pó. Por um lado, eles vão impedir as autoridades israelenses, por causa dos acordos de Oslo, de realizarem uma investigação de verdade. Por outro lado, eles então vão usar o facto de que não há investigação nem processos judiciais para espalhar pelo mundo a falsa acusação de violência dos colonos. E Israel apoia essa violência porque supostamente não há processos judiciais. Existem muitos processos. Existem muitas prisões. E eles não contam isso para ninguém. E essa não é a narrativa. A narrativa é que não há processos judiciais. Não há, eles não dizem o porquê. Imagine dizer para todo mundo que não há processos porque não há provas. De repente, a história muda. Então, eu quero talvez focar também nessa parte da acusação. Por quê? Eu não quero deturpar, mas vamos citar a coluna recente do Bret Stephens sobre isso, e eu digo isso com muito carinho e respeito pelo Bret, que eu conheço, admiro e ele é meu amigo. Mas o ponto principal dele era como você poderia ir. E você sabe organizar assassinatos seletivos no meio de Teherã para eliminar bandidos, mas não lidar com o que você diz ser apenas um bando de jovens desajustados e marginalizados que estão correndo pelos morros da Judéia e Samaria. Então, sabe, se esforçar de verdade e resolver isso. E você diz, bem, existem todos esses desafios técnicos dos quais as pessoas simplesmente não têm conhecimento, por um lado. E por outro lado, teve outro ponto que você mencionou relacionado às acusações que realmente existem. A taxa de denúncias formais que de fato existe. Estou tentando lembrar os números exatos. Quem quiser pesquisar sobre isso, há um ótimo relatório do Instituto de Jerusalém para Segurança e Estratégia, escrito por Gabi Siboni e Erez Wiener, onde eles analisam esse fenômeno como um todo e a forma como ele tem sido usado e transformado em arma contra. Contra Israel e por quem. E eles entram em muitos detalhes sobre isso. Mas eles também explicam as denúncias formais. Ok, então vamos supor por um minuto que você tem essa taxa de acusações. Seja de 6% ou
6,6%, certo? Você veio recentemente dizendo que até mesmo essa taxa não está fora do esperado, quando você olha, por exemplo, para a aplicação da lei contra crimes de ódio em outros lugares. Sem dúvida. Já há muitos anos, quando toda essa calúnia sobre a violência dos colonos começou, e isso já vem acontecendo há muito tempo, quase uma década atrás, enquanto eu ainda trabalhava com o NGO Monitor. Eu ajudei a preparar um relatório que tratava da alegação do Yesh Din, uma dessas organizações israelenses anti-Israel que vem insistindo nesse assunto e alegando que Israel só indiciou, talvez, 8%. E isso é ultrajante. Escrevemos um estudo chamado Yesh Din Fazimet. Eu recomendo que todos confiram, NGO Monitor. E o que basicamente fizemos foi comparar a taxa de indiciamento em Israel com a de outros países do mundo para estes crimes de ódio. O que acontece quando você tem, por exemplo, a acusação contra Israel? Colonos cortam oliveiras. Isso talvez seja, vamos pegar o equivalente. Alguém, não sabemos quem, um agressor anónimo, pichou uma suástica em um chale em Nova Iorque. Você não sabe quem é o agressor. E suas chances de descobrir são zero. Não há evidências físicas reais, a menos que deixem a lata de spray cair. Lata de spray com as impressões digitais deles na cena do crime. O que normalmente não acontece. Então você tem a comparação de denúncias que possivelmente poderiam ser registradas, mas a chance de realmente levar a qualquer investigação de verdade é zero. E então você tem as denúncias que realmente seguem para a ação penal. E no relatório há uma comparação da situação de Israel com a de meia dúzia de países ao redor do mundo. E qual exatamente é a taxa de prisões deles, a taxa de atuação policial? Israel está ficando para trás, nós realmente estamos ficando para trás. E eu acho que a conclusão principal desse estudo foi mostrar que a resposta é não. Israel está indo muito bem na aplicação da lei. O número de 8% pode não parecer alto, mas vamos considerar isso agora. Ontem, antes mesmo vi nós até conversamos, eu publiquei um tweet na minha conta do Twitter comparando crimes de ódio em Nova Iorque, na cidade de Nova Iorque e no estado de Nova Iorque, prisões, denúncias, prisões e aplicação da lei. Então, em 2025, houve cerca de 380 denúncias. Dessas ocorreram 128 prisões, cerca de 37%. E então, olhando para as estatísticas nacionais, para as estatísticas estaduais de processos por crimes de ódio, você vê que cerca de 20 a 25% dos presos realmente acabam sendo formalmente acusados. Então, vamos transformar isso em números. 128 pessoas presas, 25%, vamos considerar o percentual mais alto que chega a uma acusação formal. Isso dá 32 casos em 389 denúncias. Nosso percentual de 8% não é nada ruim. Na verdade, está exatamente de acordo com o que Nova Iorque faz. Então, se você disser que Nova Iorque é totalmente negligente, Mamdani e até o prefeito Adams, assim como o anterior, considerado pró-Israel, falharam totalmente porque deveria haver aplicação total da lei. Isso é uma mentira. Isso é simplesmente uma mentira. É estabelecer um padrão, que é o que eles dizem para os judeus. É aí que Brett, infelizmente, falha. Ele diz que há um pequeno número. E por isso você deveria ser capaz de lidar com isso. Querido Brett, isso não é aplicação da lei. Não importa o quão grande ou pequeno seja o número. A realidade da aplicação da lei é que existem muitos crimes que acontecem que você nunca consegue nem começar a investigar porque não há um suspeito claro. Há momentos em que você pode ter um suspeito. Você pode até prendê-lo. Mas você não consegue reunir provas suficientes para seguir adiante com a acusação. E então há os casos em que você tem um crime, um suspeito que você prendeu, provas suficientes e você pode seguir para a acusação. Esses números são sempre muito, muito, muito menores. Isso é só a aplicação da lei. Essa é uma sociedade que tem algum tipo de respeito pelos direitos humanos, de que estamos sempre falando. Direitos civis. Você não é simplesmente preso por ser judeu com peiote e por acaso estar andando por Judeia e Samaria. Isso não te faz suspeito. A violência dos colonos é uma alegação e tanto.
750 mil colonos, algumas centenas no máximo. Criminosos. Desde quando você pode generalizar de algumas centenas para centenas de milhares? Se isso, como eu disse ontem no meu tweet, pode não ser politicamente correto, se alguém fizesse essa alegação contra pessoas negras e dissesse que, porque existem alguns criminosos negros, todas as pessoas negras são criminosas, você seria chamado de racista, violento e grotesco. Mas quando se trata dos judeus, é violência de colonos. Sou colono não violento. Nunca fui preso ou envolvido em crimes. Nunca nem sonhei em atacar alguém. Meus filhos também não. Meus vizinhos também não. Eu não sei se. Acho que uma das coisas que pode ser importante é talvez parar de usar o termo colono, que eu entendo que tem um significado muito literal, com o qual você e eu não temos problema, mas que, claro, tem sido usado para sugerir que judeus vivendo naquela parte da nossa terra bíblica são ilegítimos, muito menos antinatural. Você entende como isso se liga ao começo da nossa conversa? Bem, eu adoraria que você me dissesse o quê? O corpo, o órgão responsável por espalhar essa ideia do colono, do colonialista, é a Autoridade Palestina. Então por que você não faz isso? Eles são os que divulgaram o relatório dizendo quantos colonos invadiram o Monte do Templo. A ONU, então, adota isso e leva em consideração. Colonos invadiram, eles nem sabem se são realmente colonos, para eles não é uma descrição geográfica. Para eles, e isso é o que precisamos entender, e esse é o perigo dessa calúnia. Eu digo que são 750 mil colonos. Para eles, um colono é todo judeu que vive em Israel, independentemente de onde mora. Isso é o que Brett também não percebeu. Quando você fala sobre violência dos colonos, a Autoridade Palestina, as organizações que ficam espalhando essa calúnia, não fazem distinção entre judeus que residem geograficamente na Judeia e Samaria, ou seja, colonos, e todos os outros judeus. Para eles, cada um de nós é um colono. Eles não querem mostrar os colonos como maus. O objetivo deles é minar e deslegitimar Israel, toda a sua população, como colonos colonialistas. Você pode dar, digamos, uma explicação, mas não sei se é um exemplo concreto mesmo. Mas para explicar a progressão, você continua falando da Autoridade Palestina promovendo uma campanha. Você pesquisou isso por anos. Como isso se manifesta? Tipo, quais são as etapas dessa campanha até o final? Até chegar a mandados de prisão para Netanyahu, ou Gallant, ou sanções sendo impostas a indivíduos ou organizações israelenses que não têm nenhuma irregularidade comprovada? Sabe, como é que a gente vai do ponto A ao ponto Z? Então começa de novo. É isso. A raiz de todo o mal sempre volta para os acordos de Oslo. Tá bom. Que todo mundo convenientemente ignora quando apoia o seu ponto de vista. E a Autoridade Palestina, a OLP, viola toda vez. Porquê é que eu falo dos acordos de Oslo? Porque nos acordos de Oslo havia vários assuntos diferentes que foram deixados para as negociações de status final. Um deles eram os assentamentos. Em outras palavras, a Autoridade Palestina, a OLP, reconheceu que possivelmente haveria uma presença judaica em alguma parte remanescente da Judeia e Samaria. Do contrário, por que enviar isso como assunto para o acordo de status final? Tudo bem. Se a sua exigência é que não haja assentamentos em lugar nenhum, que cada último judeu seja removido da Judeia e Samaria à força, esperneando e gritando, então não minta para o mundo dizendo que ainda está aberto para negociação. Mas eles fizeram isso. Eles mentiram para o mundo. Eles deram isso para Yitzhak Rabin e para Shimon Peres como uma forma de quase adoçar a pílula para a sociedade israelense. Olhem, ainda há alguma chance de negociação. Eles não estavam falando sério. Mahmoud Abbas foi muito claro. No Estado palestino haverá 0 judeus. Será como os nazistas exigiram. Será Judenfrei. Esse é o objetivo dele. É isso que ele quer. Foi isso que ele declarou várias vezes. Então, a primeira parte desse engano é concordar que isso é um assunto para discussão. A próxima parte desse engano é dizer que, mesmo tendo concordado, na verdade não era sério. E todo colono é ilegítimo. Todo assentamento é ilegítimo. Todo colono é violento.
Todo colono faz parte dessa experiência colonial que nós, os palestinos, sofremos. Tanto no interior, como eles chamam, Israel propriamente dito, mais tarde na Judeia e Samaria. É assim que eles levaram essa campanha adiante o tempo todo. Quando você considera a Conferência de Durban, em 2001, é aí que você vê isso se tornando parte da discussão mais ampla. Yasser Arafat já lançou sua guerra de terror. Estamos nos reunindo em Durban para discutir o racismo. E toda a conferência basicamente se torna uma conferência para atacar os judeus. Isso é impulsionado pela autoridade palestina, por Yasser Arafat, por seus apoiadores, pelas ONGs que estão surgindo ao longo do caminho. Uma delas, um dos grupos terroristas, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, FPLP, se destacou em criar ONGs como fachadas para suas atividades terroristas. Essas ONGs viajavam pelo mundo, se apresentando como defensoras dos direitos humanos, quando na verdade eram apenas canais para a comunidade internacional financiar o terrorismo da FPLP. E ao longo do caminho apoiavam essa alegação de que Israel é uma entidade colonialista, não só na Judeia e Samaria, mas também em Israel propriamente dito. E é assim que eles impulsionam essa narrativa ao longo dos últimos 30 anos. E você vê diferentes momentos em que isso acontece. Eu queria simplesmente entender. Essa pauta eu acho provavelmente já é bem conhecida por quem assiste a este canal. É importante reafirmar, mas creio que os espectadores já sabem disso. Em termos do tipo de complexo de imprensa e político pango que gera o Pongo. ONU. Certo, ONU Certo, não. então ONU, me explique o isso ciclo. Existe. Há vários pilares nisso. Tem a AP, tem as ONGs, tem a ONU, que pega todas essas coisas e aí a ONU legitima toda a propaganda terrorista. É a UE que está ativamente envolvida em minar Israel a cada passo e ajudando os palestinos a violar os acordos de Oslo, mesmo sendo signatários e testemunhas dos próprios acordos. Esses 4 pilares fazem parte de todo esse programa para deslegitimar e minar Israel como o lar do povo judeu. Não apenas a Judeia e Samaria, não apenas a faixa de Gaza, tudo, Israel inteiro. Essas 4 organizações ou grupos trabalham em estreita coordenação. A ONU trabalha com ONGs, incluindo ONGs que são fachadas para organizações terroristas. A União Europeia faz vista grossa e diz, sabe de uma coisa? Sabemos que a autoridade palestina paga salários a terroristas, mas não vamos ajudar no orçamento geral, apenas financiar salários de professores. Mas esses são os professores que estão ensinando as crianças a se levantarem e irem assassinar judeus. Esses são os professores que estão ensinando o currículo escolar da autoridade palestina, que está repleto de racismo, promoção do terrorismo e glorificação de terroristas. Esses são professores que ensinam na escola para meninas Dalal Mughrabi. Dalal Mughrabi. Seu único motivo de notoriedade, para os telespectadores que não sabem, sua única fama é ter participado do assassinato de 37 pessoas em um ataque terrorista em 1978 na Estrada Costeira. 25 adultos e 12 crianças. Ela pegou bebés, arrancou-os dos braços de suas mães e os jogou dentro do ônibus em chamas. Esse é o monstro. Existem escolas na autoridade palestina com o nome de Dalal Mughrabi. Eles perguntaram às meninas, bem, como vocês se sentem estudando em uma escola com o nome de Dalal Mughrabi? Queremos imitá-la. Ela é nossa heroína. Sério? É isso que a União Europeia está financiando. Eles sabem disso. Eles viram isso. Eles ouviram isso. Eles receberam as provas. E mesmo assim, eles ainda estão lá. Então, na verdade, eu quero abordar isso de um ângulo um pouco diferente, que é... O Matan Vilnai e os oficiais de segurança, essa carta que foi enviada à Casa Branca, obviamente após notícias bem terríveis sobre as baixas que sofremos em Kfar Utel. Então parece que houve uma espécie de ataque de vingança
após aquele ataque palestino contra esse grupo de excursionistas. Então eles enviam essa carta, nesse momento, com Netanyahu viajando para o exterior, no meio de uma... É simplesmente uma guerra existencial para tentar traçar nossos próximos passos. E eles focam nesse crime nacionalista judaico como se fosse a ameaça existencial a Israel. O que eu estou tentando entender é isso. E eu realmente quero evitar a armadilha de dizer, bem, eles são só um bando de esquerdistas, certo? Muito simples, muito fácil. Muitos deles, em vários aspectos, são heróis de guerra. Deram suas vidas pela segurança do país. Por que isso virou a questão? Certo? Além da clara divisão política e da facilidade em ridicularizar Netanyahu, essa narrativa global se alimenta disso. Há explicações simples, mas tenta entender, pois essas pessoas lidam com isso a vida toda. Se forem genuínas e sinceras, o que elas estão pensando? Então eu acho que o raciocínio deles é o seguinte: eles, assim como muitas outras pessoas, entenderam que a acusação de violência dos colonos ganhou força como uma campanha, e é uma boa campanha para promover o que realmente é o objetivo deles. Quando você pergunta para essas mesmas pessoas, você acredita que é possível criar um Estado da Palestina ao lado de Israel? A resposta deles não é apenas que isso é possível aos olhos deles. É uma necessidade para apaziguar o mundo, para defender Israel. Eles vão te dar várias desculpas diferentes sobre porque que acham que esse é o caminho certo a seguir. E eles vão usar todos os meios possíveis para alcançar esse objetivo. Se puderem usar esse objetivo como uma forma de atacar Netanyahu por causa da onda de violência, como uma forma de atacar o primeiro-ministro Netanyahu. Por causa da composição da sua coalizão, incluindo partidos que, possivelmente, se viam considerados mais de direita e mais, como eles diziam, fanáticos e messiânicos, e todos os tipos de superlativos que eles acrescentam ali, eles ignoram completamente o facto de que Israel é uma democracia. Judeus e árabes podem votar em qualquer partido ou candidato que desejarem. E é por isso, um segundo, é por isso que eles vão dizer isso. Isso. Eles vão dizer isso porque isso ajuda a sustentar seus pontos de vista políticos. Certo, mas acho que a questão é, você está escrevendo sobre um exército terrorista de mais de 60 mil pessoas, que é uma força policial superdimensionada, que está sendo treinada por militares estrangeiros, mas aparentemente não está fazendo o trabalho de polícia. Não está combatendo o terrorismo. Não combate o terrorismo, certo? E você basicamente diz que eles estão à espreita. Eu presumo que essa informação não seja confidencial e que pessoas do nível que estamos falando saibam disso. E isso não parece abalar a fé nessa ideia de um Estado palestino. Ou seja, qual é a diferença entre o perigo que você está vendo e o perigo que eles estão vendo? É só esse desejo utópico. Muitas dessas pessoas, ao voltar e observar como esse exército do terror cresceu, você vai notar que muitos desses que hoje fazem parte dos comandantes pela segurança de Israel, seja qual for o nome que usem, incluindo Matan Vilni, estavam em posições críticas durante anos críticos, quando poderiam ter levantado o argumento definitivo. Às vezes, os acordos de Oslo, como um relógio parado, acertam a hora 2 vezes por dia. Os acordos de Oslo deram a Israel o direito de veto sobre qualquer nome nas forças de segurança da Autoridade Palestina. Poderíamos ter usado isso a qualquer momento. Poderíamos ter usado isso para dizer que esse terrorista não estará lá ou que o efetivo tem que ser de 12 mil pessoas. O policial 12.001 não está, não vai fazer parte da força porque estamos vetando isso, não por causa do histórico dele, mas porque a força atingiu sua capacidade máxima. Então você olha para trás e pergunta: quem eram os membros das FDI que monitoravam e supervisionavam isso? Que ou fecharam os olhos, recomendaram que fechássemos os olhos, não fizeram o que deveriam estar fazendo. E realmente minaram as bases de Oslo porque achavam que esse era o caminho certo a seguir. Em muitos casos, você vai encontrar uma quantidade nada pequena
sobreposição entre essas coisas. E é assim que começa, pequeno, e depois vai se desenvolvendo. E isso faz parte do problema. Não podemos dizer que só a AP é ruim aqui. Parte do problema é que Israel nunca se defendeu. Nós nunca nos defendemos. Nós nunca dissemos, sabe uma coisa, acabou. Vocês violaram todas as cláusulas dos acordos de Oslo. Nós podemos, você e eu, discutir como se os acordos de Oslo ainda estivessem em vigor, ainda fossem relevantes. A Autoridade Palestina os abandonou há 20 anos. Não sei se dá para abandonar algo que nunca aceitou, mas tudo bem. Vamos voltar por um segundo para essa questão do crime de motivação nacionalista judaica. E eu vou trazer isso de volta para Oslo porque eu realmente quero. Eu realmente quero reforçar essa conexão entre o problema específico que estamos discutindo e a solução que você está oferecendo, com a qual eu talvez concorde ideologicamente, mas eu gostaria de tornar essa conexão um pouco mais sólida. Então, qual foi a sua experiência ao lidar com, novamente, o que é? Nem sempre grave, mas ocasionalmente grave, uma pequena quantidade de crimes cometidos por algo como algumas centenas de pessoas, você sabe, 70 instigadores mais radicais, algumas centenas a mais ao redor deles. Pessoas entre 12 e 28 anos, às vezes realmente menores de idade. Então, como é lidar com esse fenômeno que você, como alguém que mora nessa área e como alguém que ocupou um cargo jurídico sênior no Exército, novamente leva muito a sério? Então, quando você enfrenta esse desafio de aplicar a lei para esse tipo de crime, e você realmente tem todo esse espectro de pessoas, e algumas dessas pessoas, temos que admitir honestamente para nós mesmos também, são extremamente inteligentes, mas também são extremamente violentas. Eles sabem manipular outras pessoas para que eles próprios, quase como o crime organizado, não sejam incriminados. Mas outras pessoas acabam se metendo em problemas. Enviar menores de idade é a melhor maneira de fazer isso. A lei em Israel, quanto à aplicação da lei para menores, é provavelmente um dos sistemas de aplicação da lei mais avançados em comparação com o que existe na maioria dos países europeus. Nossas leis são muito voltadas para o melhor interesse das crianças, como devem ser. Elas também priorizam alternativas à prisão. Elas também priorizam alternativas até mesmo ao processo judicial. Então, quando você está falando sobre crianças, isso é algo que precisa ser levado em consideração. Quando você está falando sobre agressores que são violentos, e esse é, na verdade, o menor grupo, a capacidade de conduzir investigações e processos de forma eficaz muitas vezes é prejudicada por fatores externos. Deixe-me descrever para você um fator externo. Um dos terroristas foi investigado durante o período em que eu estava na promotoria. Não vou especificar quando, porque isso possivelmente exporia todo tipo de coisa. Disse para nós que ele tinha lido um manual escrito por um judeu sobre como se comportar em investigações do Shabak. O terrorista tinha lido tudo sobre isso. Palestino. O terrorista palestino Sim. leu o manual de um judeu como lidar com investigações do Shabak. Por acaso conheço quem escreveu esse livro. Por acaso eu tive alguma ligação com ele no passado, no exercício do meu trabalho na aplicação da lei, contra alguém que precisava responder perante a lei. E de repente você percebe que o maior sucesso desse livro foi que os terroristas, as organizações terroristas palestinas, estão usando e aprendendo com ele. Então algumas dessas pessoas, realmente ao organizar esse crime, ao organizar o crime de motivação nacionalista, estão minando a capacidade das autoridades de aplicar a lei depois. É basicamente o que o crime organizado faz. E infelizmente essa é a situação atual. Os terroristas árabes estão literalmente aprendendo com isso. Um guia de como resistir ou
ou reter informações como parte de uma investigação. Com quem falar? Com quem não falar? Tudo isso faz parte, infelizmente, da aplicação da lei. É assim que é. Isso não mostra nenhuma malícia por parte de Israel, não mostra nenhuma fraqueza de Israel, é apenas parte da aplicação da lei. Isto existe em qualquer jurisdição. Certo. E essa também é a conclusão para Brad Stevens. Entenda o que é a aplicação da lei antes de dar conselhos sobre o que você acha que é possível. Esse padrão de 100% de prisões e processos é uma ilusão. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Nós não exigimos esse padrão em nenhum outro lugar. E quando você aceita essa acusação contra Israel e estabelece esse padrão específico para os judeus, você está alimentando essa propaganda em vez de desempenhar qualquer papel ativo na solução. Não sei se poderíamos terminar melhor. Ainda assim, farei mais uma pergunta. O que exatamente você quer dizer com acabar com os acordos de Oslo? O que ocorre? Direi que essa O que isso decisão significa precisa em ser termos da tomada. lei israelense? E havia várias leis que foram implementadas ou promulgadas após os acordos de Oslo, depois do primeiro acordo e depois do segundo acordo. Elas lidam predominantemente com diferentes aspectos dos acordos de Oslo e com a implementação, especificamente, por exemplo, da coleta e transferência de impostos para a Autoridade Palestina. Mas essas leis precisam ser revogadas. Precisamos declarar que a Autoridade Palestina não vai mais ser um órgão que pode existir, que pode funcionar. Precisamos literalmente entrar e tirar todas as dezenas de milhares de armas que eles têm, desmantelar a força policial deles, desmantelar as escolas. Alguns vão dizer, Maurício, você está louco, essa é a autoridade palestina, isso é a autodeterminação deles, foi o que concordamos. E eu responderia para essas pessoas, antes dos acordos de Oslo, o número de palestinos mortos era talvez um centésimo do que aconteceu desde então. O que os acordos de Oslo nos trouxeram foi um sistema educacional que educa para o ódio e a violência, que incita à violência, que doutrina as pessoas a matar. Judeus simplesmente por serem judeus, ou qualquer outra pessoa porque acham que são judeus. Por exemplo, o próprio Taylor Force, que não era judeu, só caminhava pela orla a Jaffa. É isso que quer dizer. Derrube esse sistema. Isso não é bom apenas para Israel ou para os israelenses. Isso interessa aos palestinos. E sabe como sei que é verdade? Porque os próprios palestinos, quando são perguntados, dizem que a autoridade palestina se tornou mais um fardo do que um benefício. Eles entendem que a autoridade palestina é apenas corrupção do Fatah. Os comparsas de Abbas que estão roubando o futuro deles, roubando a ajuda internacional, ficando ricos e trazendo para eles morte e destruição. Eles entendem isso. Se perguntar aos europeus, dirão que a autoridade palestina é necessária para criar o Estado palestino. Pergunta aos palestinos. Olhe os relatórios de Khalil Shikaki. O Dr. Khalil Shikaki dirige o Centro Palestino de Pesquisa e Serviço Público. PCPSR, eu esqueci o nome exato. E pesquisa via opinião. Sim. Leia os estudos. Leia e ouça o que os palestinos estão dizendo, para o bem e para o mal. Quando dizem querer matar todos os judeus e destruir Israel, acredite neles, porque realmente querem dizer isso. Por isso formaram uma força terrorista de 70 mil pessoas. E quando eles dizem que a autoridade palestina é um fardo, que é corrupta, que prefeririam o Hamas aos comparsas de Abbas e Fatah, você também precisa acreditar neles nesse ponto. Quando 80% dos palestinos na Judeia e Samaria, 6 meses após o massacre, ainda apoiam o massacre, Então, por que Você você tem que iria acreditar querer nisso. responder? Quer responsabilizar mais Israel por eles? porque o motivo pelo qual eles apoiam isso, o motivo pelo qual eles estão lá, totalmente a favor do terror, é porque foi isso que aprenderam com a autoridade palestina nos últimos 30 anos e é o que suas escolas ensinam.
É isso que a mídia deles ensina. É isso que os jornais deles ensinam. É isso que as estátuas em cada esquina, glorificando mais um terrorista assassino, dizem para eles. É isso que eles aprendem ao entrar na escola chamada Dalal Mughrabi. E a sua opinião é: se Israel estiver envolvido, isso vai salvar vidas palestinas. E isso também vai resolver, em grande parte, os desafios que as autoridades enfrentam nesses, novamente, poucos eventos graves. Sim, eu realmente acredito que desmantelar a autoridade palestina, encontrar, obviamente, alguma outra forma de governo, vai salvar tanto vidas israelenses quanto vidas palestinas. O dia 7 de outubro só pôde acontecer porque Mahmoud Abbas exigiu, em 2005, que o Hamas pudesse participar das eleições da autoridade palestina. Ele convenceu os americanos. Ele conseguiu 15 milhões de dólares dos americanos para vencer as eleições. Ele perdeu. Esse é o problema. É assim que eles podem assumir o controle de Gaza, porque venceram as eleições. Não foi um golpe de Estado. Eles venceram as eleições. E isso aconteceria novamente na Judeia e Samaria. Se você observar a continuação da autoridade palestina, o Hamas vai vencer de novo. Para onde achamos que isso vai nos levar? Obrigado por nos acompanhar esta semana e espero que possamos ter mais conversas no futuro, talvez mais felizes. Mas o futuro é mais promissor do que qualquer opção de deixar a autoridade palestina em seu lugar. É nisso que eu realmente acredito. Eu agradeço por você ter vindo. Espero poder aprofundar algumas dessas discussões em um nível mais técnico no futuro. E eu te vejo na próxima semana.